Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Brenda e hoje iremos abordar sobre o nosso trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Letras na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Este trabalho foi orientado por Eduardo Mantovani. Primeiramente, o presente trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido pelo grupo 4 da turma 6 do segundo semestre de 2022, formado pelos seguintes integrantes: Aline Ferreira Maia, Brenda Ariadne Cruz, Cláudia Rosa, Flávia Matias da Rosa, Juliana Aparecida da Silva Espírito Santo, Patrocínia Serente Freires Marche, Rosângela Fumagalli Lisum e Rodrigo Aparecido Marques de Oliveira. O tema escolhido pelo grupo trata-se das dificuldades enfrentadas no ensino de literatura no ensino médio, uma análise a respeito do modo de ensinar. Cabe também mencionar que optamos pela produção de um trabalho de conclusão de curso científico por meio da realização de uma revisão de obras prontas e disponíveis especialmente na internet, como, por exemplo, artigos científicos e monografias, no tocante às dificuldades enfrentadas para a abordagem do ensino de literatura nas escolas, em relação aos estudantes do ensino médio, e uma possível solução para essa problemática. Deste modo, dada toda essa introdução, passo a palavra para minha colega Aline, que irá dar continuidade à explanação sobre o nosso trabalho. Muito obrigada a todos! Olá! O objetivo principal do nosso trabalho é analisar as dificuldades enfrentadas pelos professores para a abordagem do ensino de literatura em sala de aula. Se analisarmos as metodologias utilizadas pelos professores atualmente, percebemos que os alunos encontram dificuldades em concentrar-se no que lhe é transmitido, pois a didática tradicional, muitas vezes utilizada, não é apropriada para os dias atuais, onde o uso da tecnologia se faz cada vez mais presente. Para envolver o aluno, é necessário que haja uma mudança no modo de ensinar, com aulas diferenciadas, dinâmicas, colocando o aluno como responsável em construir o seu aprendizado e o professor como responsável pela orientação desse processo. Sendo assim, a utilização de metodologias ativas necessita compor na elaboração das aulas pelos docentes. Para a explicação desse assunto, passo a palavra para a integrante Flávia. Obrigada. Olá! As metodologias ativas de aprendizagem são técnicas pedagógicas baseadas em atividades capazes de engajar os estudantes, tornando-os protagonistas no processo de construção do próprio conhecimento. As metodologias ativas de aprendizagem são menos baseadas na transmissão de informações e mais no desenvolvimento de habilidades. São exemplos de metodologias ativas a gamificação, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, aprendizagem por pares, entre outras. Como já mencionado anteriormente, os professores enfrentam dificuldades no ensino de literatura aos alunos do ensino médio. Os alunos sentem-se desmotivados com a forma de ensino tradicional. Percebe-se que é imprescindível que o professor esteja aberto a um novo modo de ensinar para que a disciplina de literatura vá além de uma mera abordagem de conteúdo. Visando uma melhor abordagem a respeito dessa temática, o presente trabalho aborda 3 tipos de metodologias: aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida e aprendizagem por pares. Passo a palavra para a Juliana, que vai falar um pouco sobre aprendizagem baseada em projetos. Olá! Vim falar com vocês sobre aprendizagem baseada em projetos e sobre as metodologias ativas que estão presentes na vida do aluno, do professor e do conhecimento. Temos também
duas ferramentas importantes e significativas na aprendizagem do aluno. Aqui nós iremos falar um pouco sobre a ferramenta Padlet. É a ferramenta interativa que faz com que os alunos possam expor os seus trabalhos em um mural interativo, onde todos podem interagir e participar de forma lúdica e interessante. Também temos a ferramenta Trello, onde os alunos organizam-se para a elaboração de um projeto, com monitoramento de tarefas de forma interativa. As aprendizagens baseadas em projetos faz com que os alunos aprendam de forma prazerosa e interativa. Agora, para falar um pouco sobre a sala de aula invertida, eu passo a palavra para as alunas Rosângela e Patrocínia. Olá! A era da tecnologia trouxe com ela diversas modalidades de ensino à distância. Uma delas é o ensino híbrido, que une tantas atividades presenciais como atividades à distância, usando tecnologias digitais de comunicação e informação chamadas TDCs. Uma das maneiras utilizadas para combinar o ensino presencial e o ensino à distância é a chamada sala de aula invertida. Sala de aula invertida consiste no aluno estudar em casa o material antes da aula, em sala com apoio do professor, por meio de atividades de resolução de problemas, projetos, discussões, seminários, tudo em interação com os colegas. Para que isso aconteça, o professor deve preparar e entregar ao aluno os materiais para estudo com antecedência. Pode-se utilizar recursos didáticos como um vídeo gravado, um texto, uma massagem, indicação de um filme, um documentário, uma música, capítulo de um livro. Com isso, o aluno passa a ser o centro do conhecimento e seu saber é construído, tendo ele voz ativa nesse processo. O papel do professor é de alguém que guia o estudante por essa estrada, permitindo que ele aprenda mais pela autonomia. E se tratando de metodologias ativas no ensino da literatura, pode-se dizer que ele discute elementos como interpretação textual e tudo que envolve o texto. Por isso é importante que o professor adote meios que quebrem o preconceito inicial do aluno frente à leitura. Assim, as metodologias ativas trazem uma mudança na forma de ensinar, promover o ensino dialógico. Passo minha palavra para a Patrocínia. Um exemplo da aplicação de uma sala de aula invertida é a proposta de um sarau literário. Mediados pelo professor, os alunos podem construir um repertório de informações relacionadas a diferentes obras literárias e, ao término da pesquisa, pode apresentar aos demais colegas. Outra possibilidade é a formação de uma peça teatral, com o uso da técnica do storytelling, que é um método hábil de contar uma história com alto poder de persuasão e capaz de emocionar e entreter o ouvinte. Os alunos, então, têm a liberdade para explorar a obra, dramatizá-la para os colegas, segundo sua compreensão ou ponto de vista. O que pode até mesmo dar uma abertura para mais debates em sala de aula, com a intervenção do professor e questionamentos dos colegas. Com o digital storytelling, que pode ser aplicado em qualquer sala de aula, seja virtual ou física, os alunos podem contar histórias com o auxílio de recursos tecnológicos como smartphone, computadores, câmera digital. Eles podem, por exemplo, realizar uma pesquisa de uma escola literária e podem fazer a apresentação de suas principais características, nomes, obras, fazendo uso de tais recursos. Podem fazer uma apresentação de slides no Canva ou gravar um vídeo e disponibilizar no YouTube. O vídeo e mesmo essa apresentação de slides, eles podem utilizar imagens, fotografias, até mesmo textos,
no vídeo, podem usar excertos de outros vídeos. Enfim, o aluno pode, com esses recursos, o aluno pode dar asas à imaginação e apresentar o seu aprendizado de forma muito criativa. Vamos ouvir agora a Cláudia, que nos explicará mais uma metodologia ativa. Outra metodologia que pode ser aplicada é a Peer Instruction, aprendizagem por pares, desenvolvida pelo professor Eric Mazur. Consiste basicamente em o professor disponibilizar com antecedência o conteúdo da aula que será aplicado. Durante a aula, ele faz uma explanação rápida, resumida sobre o tema e uma avaliação prévia com os alunos. Se o rendimento dessa avaliação for entre 30% e 70%, é promovido a discussão em grupo, onde o aluno terá acesso a argumentos muito mais elaborados em relação ao tema. Se o resultado obtido for acima de 70%, o professor encerra aquele conteúdo, encerra aquele tema e parte para um novo conteúdo. Com vocês agora, nosso colega Rodrigo, que vai apresentar a conclusão do nosso TCC. Obrigada. Foi explicado pelas minhas colegas, nota-se com esse estudo científico que existem diversas dificuldades enfrentadas no ensino de literatura, no ensino médio, tornando-se imprescindível a promoção de mudanças na maneira como ensinar nas escolas. Justamente dentro desse cenário, observou-se que os alunos do ensino médio necessitam de uma nova abordagem de ensino, em que é fundamental a quebra da estrutura conservadora e rígida de aprendizagem para a obtenção de resultados e efeitos. O presente trabalho de conclusão de curso mostra de relevância notória dentro do cenário descrito, haja vista que propõe como solução da problemática a utilização de metodologias ativas de aprendizagem. É vital que seja impulsionada uma verdadeira mudança no modo de ensinar, através da utilização de metodologias ativas de aprendizagem capazes de engajar os estudantes com aquilo que faz parte do conteúdo programático de estudo. Portanto, pode-se concluir que ao utilizar essas metodologias, como por exemplo a aprendizagem por pares, a sala de aula invertida e a aprendizagem baseada em projetos, as quais foram abordadas neste trabalho, possibilita-se uma verdadeira revolução no ensino de literatura nas escolas, de tal forma a colocar os alunos no centro do processo de aprendizagem, especialmente tornando-se a disciplina muito mais atrativa para os estudantes. Esta é a nossa apresentação do trabalho de conclusão do curso de licenciatura de letras. Eu agradeço a banca examinadora da Univesp e nosso orientador Eduardo Matovani. Muito obrigado. Obrigada a todos que assistiram o nosso vídeo de apresentação. Foi um prazer tratar de um tema tão interessante e relevante no atual cenário da educação. Esperamos que nosso trabalho de conclusão de curso possa alcançar muitas pessoas, em busca da transformação do modo de ensinar literatura nas escolas. Segundo Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Está na hora de mudarmos. Até mais, pessoal!